Em Josué capítulo 7, a Bíblia diz que Deus enviou o povo de Israel para enfrentar o povo de Ai. Deus tinha atravessado Israel pelo Jordão, fazendo a promessa da terra prometida. Então Deus falou com Josué: olha, vocês precisam de enfrentar esse povo, que esse povo é um povo inimigo e eles não vão recuar. Então Josué pediu para alguns espias ir lá ver que tipo de arma esse povo tinha, qual era a quantidade de pessoas que eles tinham no exército, para Josué se preparar para a batalha. Então isso aconteceu, o espia foi lá, olhou, viu tudo e trouxe todas as informações para Josué e ainda disse para ele o seguinte: olha, não envia todo o exército, até porque é muita coisa. O povo de Ai é um povo pequeno, é um povo que a gente pode vencê-los com apenas 3.000 homens. Tudo bem. Aí Josué então preparou o exército e mandou para a batalha com Ai. Só que chegando lá, o exército de Israel foi vencido. A Bíblia diz que os homens fugiam do povo de Ai com medo e voltaram então para Israel, e ali passaram para Josué tudo o que tinha acontecido. E Josué se indignou. Ele disse: não é possível, porque não foi isso que Deus falou. Deus, ele nos prometeu que nos daria vitória. E Josué então pega um dos seus oficiais, os sacerdotes, e foram para a frente da arca, onde estava ali no altar, falar com Deus. Então se colocaram de joelho, pegaram terra, lançaram a sua cabeça como um ato de humilhação e ficaram ali por horas. E depois de muito tempo, Josué então começa a falar com Deus, dizendo o seguinte: Senhor, olha só, nós estávamos do outro lado do Jordão, estava indo tudo bem. O Senhor nos fez atravessar o Jordão e nos prometeu que nós seríamos vencedores. O Senhor nos prometeu que nós conquistaríamos essa terra. E viemos nesse propósito, viemos nessa fé. Só que o povo de Ai fez com que o povo de Israel recuasse, os homens fugissem. E toda essa nação sabe que nós servimos a um Deus vivo. E o que vão falar do Senhor? O que vão falar de Israel? Dizer que Israel é um povo fraco, que tem um Deus fraco, um Deus que não faz nada? Então Josué começa a comentar com Deus tudo o que estava acontecendo, e ali desabafa, ali bota para fora, no altar do Senhor. Josué então levanta um clamor e disse: não é possível, o Senhor é o nosso Deus. Aí Deus, depois que Josué falou, depois que Josué botou tudo para fora que estava no coração dele, Deus disse assim: e disse o Senhor a Josué: levanta-se, porque você está aí, prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas sagradas a outros deuses, roubou-as, escondeu-as e colocou junto dos seus bens. Por isso os israelitas não conseguiram resistir aos inimigos. Fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado a ídolos e destruir eles. Olha
olha só o que estava acontecendo. Josué levanta o propósito, se consagra a Deus para o povo ir para enfrentar os inimigos. Só que o povo, alguns deles, estavam pecando. E pior, ainda botaram no meio das coisas de Josué, das coisas do Senhor. Olha como é que é forte isso. E por isso, disse Deus, esse povo temeu, porque sabia que estava no erro, sabia que estava errado. Deus então disse: esse povo está sofrendo, está padecendo, está sendo envergonhado, porque anda em pecado, anda fazendo as coisas erradas, por isso vocês têm medo. Blasfemaram o meu nome, envergonharam o meu nome, sujaram com esse pecado a santidade, porque eles abandonaram o meu caminho, largaram meus decretos, desobedeceram as minhas ordens. Foi desobediente, rebelde Israel. Por isso tiveram medo e por isso correram, fugiram. Meu amigo, minha amiga, é muito forte isso aqui. Por isso que a gente vê pessoas dizendo assim: ah, não, Deus sabe, no tempo de Deus, não toma atitude para lutar, não toma atitude para vencer, porque ela está em pecado. E uma pessoa em pecado, ela é mentirosa, ela engana, ela é facciosa, ela é uma pessoa que ela mente o tempo todo, sabe, para tentar justificar o seu erro. Tem pessoas que elas são tão endemoniadas que elas até culpam as outras pessoas. Tem pessoas que dizem: ah, eu estou assim por causa de fulano, está acontecendo isso por causa de Beltrano, mas nunca assume o erro, nunca assume a sua responsabilidade. Josué, poxa, foi para o altar e disse: Deus, não é possível, eu tenho feito o que te agrada, eu tenho feito tudo para honrar o Senhor, e só fui para essa batalha porque o Senhor assim me ordenou. Aí Deus fala: mas essas pessoas que estão aí, né, na igreja, né, no ministério, essas pessoas que se diz cristã, estão pecando, estão errando, estão falhando. São pessoas facciosas, gananciosas, pessoas que andam no pecado, ainda andam na mentira, andam no engano, tem o coração duro, tem mágoa, tem ressentimento, tem um monte de coisa. E como que eu vou poder deixar essas pessoas vencerem? Como que eu vou fazer isso? Não posso. Enquanto eles não acertarem o seu caminho, enquanto eles não tiraram do meio deles essas coisas imundas e impuras do pecado, eu, Senhor, não vou agir na vida deles. Olha como é que é forte isso, hein? Olha como é forte isso. Por isso, nós, meu amigo, minha amiga, nós temos que sempre estar fazendo uma análise da nossa vida, sempre estar nos examinando, para a gente ver se o que a gente está fazendo é correto, agrada a Deus, glorifica o nome de Deus. Por isso que a gente tem que estar sempre em vigília. Olha como é que é forte. Aí a gente entende porque tem muitas pessoas que não vencem, que não conseguem vencer, que não conseguem conquistar os seus objetivos, os seus sonhos. Então dentro da igreja ouvindo a palavra, mas não consegue. Por quê? Porque está em pecado, tem coisas impuras no meio, mentira, engano, tristeza, mágoa, ressentimento, ódio. Eita, tem gente aí que ela não consegue se libertar do pecado, ela fica ali, porque ela quer ficar no pecado. Esses homens pegaram coisas, roubaram coisas, como a própria Bíblia diz, e botaram no meio das coisas que eram santas. Olha que problema. Eles sabiam que não poderiam roubar e nem pegar essas coisas, entrar em pecado. Eles sabiam, mas fizeram. E as pessoas fazem, mesmo sabendo que vão pagar um preço muito alto, mas elas fazem, não estão nem aí. Depois vinha reclamar. Foi isso que aconteceu. Aí Deus virou para Josué e falou tudo, né? Falou: olha, não tem como, mas vá e santifica o povo. A palavra de Deus foi: santifica esse povo. Diga-lhes: santifique-se para amanhã, pois o Senhor, o Deus de Israel, a coisas consagradas,
a destruição no meio de vocês. Ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos inimigos enquanto não as retirarem. Enquanto a pessoa não entender que ela tem que largar o pecado, que ela tem que largar o orgulho, a prepotência, enquanto ela não entender que Deus não vai agir na vida dela, enquanto ela estiver fazendo coisas que não agradam a Deus, fofoca, mentira, essas coisas todas aí, enquanto a pessoa não se libertar das coisas erradas, do vício, da bebida, do cigarro, da mentira, da fofoca, enquanto a pessoa não se libertar, Deus fala que não vai agir no meio deles. Olha como é que é forte isso aqui, olha como é forte. Vocês não conseguirão resistir aos inimigos. Por isso que tem gente que tem medo de falar do diabo, porque tem medo dele, porque anda em pecado. Eu não tenho, eu tenho minha vida no altar e tenho certeza que eu sirvo ao meu Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Essa é a diferença do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele tem consciência. Ele diz, não, eu vou partir para o altar porque eu sei que Deus vai me honrar, eu faço a vontade dele. Mas quando a pessoa está em pecado, ela contesta. Ela contesta tudo dentro da igreja. Ela contesta o dízimo, ela contesta a oferta, ela contesta o propósito, ela contesta o bispo, ela contesta pastores, contesta todo mundo. Porque ela está em pecado. Quando a pessoa está em pecado, você logo conhece. Ela começa a falar, não, mas não é bem assim, né? Não é bem assim, a palavra também não diz isso, a palavra diz aquilo. Ela começa a contestar. Está aqui, ó. Foi o próprio Espírito Santo que disse. Mas aí Deus disse, olha, mande que esse povo se santifique. Mande que eles se santifiquem. Se eles se santificarem e tirar do meio deles essa maldição, aí você vê que não é Deus que tira da pessoa o mal, é ela crendo em Deus e fazendo a vontade dele, porque Deus levou sobre ele na cruz todas as nossas maldições, então a parte dele ele fez, agora cabe a nós. Como eu disse uma vez, não é Deus que se deita com uma pessoa para prostituir, para adulterar, é a própria pessoa, então ela que não tem que deitar. Não é Deus que pega no cigarro, não é Deus que pega num copo de bebida, não é Deus que fica ali fofocando com os outros, não é Deus que mente, não é Deus que faz a coisa errada, é a pessoa. Por isso ele diz, manda que esse povo tire do meio dele o pecado, e aí sim eu vou agir no meio deles e vou mudar a vida deles, vou fazer com que eles venham vencer toda essa maldição. Meu amigo, minha amiga, tem uma palavra poderosa para você, em o nome do Senhor Jesus. Se santifique, se santifique. Se você está num propósito com Deus, se mantém firme na santificação, porque Ele vai te dar vitória. Está aqui a promessa dele. Pense nisso e que o Senhor Jesus te abençoe.